elas são hoje utilizadas massivamente por praticamente todas as áreas de negócio da empresa. Desde a TI, o RH, o financeiro, o time de operações, o time de atendimento. Hoje, né, já há ali um contexto de uso massivo mesmo, das ferramentas de IA dentro das empresas. E, assim como as outras categorias, né, de aplicações, as aplicações de IA, elas precisam de ter uma política, precisam de ter um controle e precisam de ter um monitoramento e a visibilidade de TI. Colaboradores ali, né, eles vão trocar dados sensíveis da empresa, eles vão compartilhar muitas vezes até o próprio documento, né, fazer o upload do arquivo dentro da IA. E isso, né, acaba gerando ali, né, um efeito cascata. Então a gente tem alguns dados de mercado ali, né, de hoje 72% dos profissionais, né, pesquisa ali da Microsoft, já usam ferramentas de IA pessoais no trabalho. Apenas 26% das empresas, eu achei esse número aqui até alto, né, apenas 26% das empresas têm política formal do uso de IA. Eu achei que isso era até um pouco menos, e a gente vê praticamente quase nenhuma empresa tendo uma política, formal, né, um controle sobre o que vai ser usado de IA, o que os usuários vão trafegar. E o número de IAs não autorizadas ali, né, ele triplicou ali entre 2023 e 2024. Então hoje você tem ali IA, eh, nascendo, né, de todo dia tem uma nova IA, e os usuários estão por dentro, também divulgação, existe facilidade do acesso a isso. Então, o problema, igual tá falando ali, o problema é de fato ele é cultural. Existe, né, falha de governança e falha de conscientização relacionada a isso. Os colaboradores não veem como um risco, né, ele utilizar uma nova ferramenta, eles não vê como risco o que que ele troca dentro dessa ferramenta, ele vê de fato como ele está sendo ali produtivo, ele vê como um aumento. Então eu vou até deixar esse outro slide aqui para a gente discutir sobre, que aí vem o novo conceito, né, que é o Shadow AI, né, que é esse iceberg invisível aí dentro das empresas sobre o uso de inteligência artificial. E deixa eu só pegar um gancho até do slide anterior, você consegue só voltar, só pra me trazer 2 pontos ali, para deixar como reflexão para as pessoas. Primeiro, 26% de fato é um número alto, só que aí a gente tem que colocar em perspectiva do seguinte, né, quando a gente olha principalmente para pesquisas da Microsoft, geralmente elas têm contexto global. Se a gente olha para o Brasil, a gente tem de levar em consideração a nossa regionalidade e seguinte, o mercado brasileiro, ele é muito mais imaturo que o mercado global como um todo, principalmente o mercado americano, tá? Então essa é a primeira reflexão. Então muito provável, se a gente traz para o recorte do Brasil, e aí eu coloco para as pessoas fazer essa avaliação individual. Primeiro, vocês têm política para uso de IA? Muito provavelmente a resposta na grande maioria, eu acompanhando os clientes aqui, eu vejo que os clientes não têm, eles estão começando a entender que isso é importante. E outra reflexão, ter política não é ter controle. Então, é um Perfeito. negócio que eu bato muito, é exatamente isso. Eu vejo muita empresa com política de segurança da informação, e pensa no contexto generalista, mas a política não reflete a realidade. Simplesmente aquela frase que a gente escuta muito, tá só no papel. De Às vezes mudar, para cumprir ali uma regulatória com algum cliente, faz a norma, mas não faz o controle. exatamente. Então esses 26% beleza, eu tenho política, mas será que esses 26% realmente têm um controle na prática? É aquela frase que a gente escuta muito, né, o papel aceita tudo, o PowerPoint aceita, mas na prática o controle ali, ele não é efetivo, não está devidamente aplicado. Então é só uma reflexão aí sobre esse ponto. Perfeito. E a gente vê o conceito, né, então a IA, ela acabou entrando tanto ali, né, dentro do cenário das empresas e da TI, que a gente tem inclusive o novo conceito que é o Shadow AI, que é de fato esse cenário das sombras que a gente está falando, mas a nível de inteligência artificial, porque se tornou, né, deu tantas possibilidades de riscos, de questões que estão relacionadas às ferramentas de IA, que a gente tem de fato um novo problema relacionado a isso. Como, né, a apresentação aqui fala, porque hoje agora, nesse exato momento, a maioria das empresas, vocês têm ali, com certeza, um usuário colando um contrato no chat ChatGPT. Então pensa no usuário do jurídico ali, né: "Ah, resume esse contrato para mim rapidinho". Você tem o time financeiro subindo planilha de comissões dentro do Gemini, você tem alguém treinando um GPT. Por que treinando o GPT? Porque ele está colocando ali dados, uma base de clientes ou algo do tipo, dentro do GPT. Isso pode ser utilizado ali depois para IA
ou outras ferramentas de IA que utilizam os vetores para aprender, se tornar. Você tem ali, eh, por exemplo, o time de desenvolvimento gerando uma API ali, o código, né, com a API interna jogado direto lá dentro da ferramenta de IA. Você tem transcrições de reuniões e muitas vezes podem estar aparecendo ali alguma questão dentro daquele contexto. E o que que diferencia, né, o Shadow AI do Shadow IT Class? Além da IA armazenar os dados, ela aprende com os seus dados, né, então você jogando um dado ali dentro do daquele cenário da IA, ela tá aprendendo com aquele dado, ela tá utilizando ele para aprender o mecanismo de linguagem de LLM dela. Outras IAs, né, podem também aprender, né, utilizar a IA como base ou algo do tipo, para ter esse contexto. O vazamento ele acaba sendo um processo contínuo, o quê? Que ela vai ter uma troca, né, que ele está dentro da LLM da IA. Você desinstala e você acha, né, que ali já acabou, você está livre, mas não, aquele modelo, né, com a troca de informações que vocês já estão tendo, ele já foi treinado, então isso pode trazer ali, né, um risco muito maior ali pro negócio. Então o Shadow AI, ele é um cenário que vem sendo cada vez mais discutido ali, dado o nível de uso, né, da inteligência artificial dentro dos negócios. E ele acaba gerando alguns vetores ali, né, que são, invisíveis. Então, como eu disse, essa informação confidencial que os usuários alimentam ali, né, colocando dentro das IAs, ela pode, né, alimentar ali alguns modelos de IAs terceiras que são criadas, ou que utilizam daquela IA como modelo de aprendizado. Essa IA, os usuários existe a falta de conscientização de usuários que utilizam a IA ali para tomar decisões dentro do negócio. E existe o cenário ali também dos riscos relacionados à identidade, né, então você tem ali o seu e-mail corporativo atrelado a isso tudo. Então, é mais um cenário de sombra e quando a gente fala do contexto de iceberg, é pelo tamanho que essa sombra pode se virar e pelo tamanho do risco, né, que esse cenário ali de IA ele pode trazer para o ambiente das empresas. Sobre esse cenário de Shadow AI, vocês têm algum ponto, alguma experiência que vocês já tiveram? É um risco que vocês veem como latente também? Acho que um dos riscos mais importantes, assim, na minha visão, né, todos eles são muito pertinentes, mas um que normalmente, pode ser um pouco ignorado, né, até mesmo por quem faz parte da construção dos controles ali de Shadow AI, aquelas famosas IAs ali de transcrição, né, de reunião. Por que isso? Cara, todo mundo sabe como é que é mandar um convite de reunião e aí, chega na reunião, sempre tem lá, né, um Read.ai, um Firefly, Zodder e qualquer outro tipo de IA ali que transcreve a reunião. E a tendência é que a gente simplesmente aprove, cara. A gente simplesmente aprova e a ferramenta entra lá para transcrever a reunião. Onde que mora o problema nisso, né? Fora o fato de talvez não ser uma ferramenta de transcrição homologada com contrato enterprise ali. Existe uma outra possibilidade que eu já vi acontecendo e que é mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, supor ali que eu já não faço mais parte da empresa, mas ainda assim, por algum motivo, chegou um convite ali que eu estava no convite recorrente e eu já não faço mais parte, talvez da discussão ou talvez da empresa. Porém, a minha IA transcritora ela vai tentar entrar nessa reunião se eu for chamado. E a tendência é que o pessoal simplesmente aceite. Aceite, né? Isso quando existe o prompt de aceite, né, porque às vezes simplesmente não tem esse aceite. A IA vai e simplesmente entra dependendo da forma ali com que a ferramenta de comunicação é estruturada. Normalmente, a maioria das vezes, necessita de um aceite, mas que todo mundo aceita, né. E aí a ferramenta ali vai transcrever toda a reunião, talvez seja uma reunião onde essa pessoa que vai receber a transcrição não deveria saber daqueles dados, às vezes não cabe ali hierarquicamente que ela saiba, ou às vezes ela nem faz mais parte ali do projeto ou da empresa e mesmo assim ela vai receber aquelas informações. E aí fica um plus, atores maliciosos normalmente, às vezes quando eles, fazem um ataque ali direcionado a uma certa empresa, e eu já vi isso acontecer ali até mesmo no cliente, onde que eles mandam uma IA para poder transcrever a reunião para eles, assim, eles, né, já estão com um alvo em mente, e eles designam, aquela IA ali para poder participar
do Teams no geral, eles ficam, né, tentando ali acertar qualquer convite, qualquer coisa, para que isso apareça ali para ser aprovado, e caso seja aprovado, essa IA vai entrar, vai transcrever, e o ato malicioso vai conseguir receber todas as informações que de outra forma ele não conseguiria. Por quê? Porque o agente já quase sempre vai entrar com um domínio desconhecido. Então, quando é uma pessoa com domínio desconhecido pedindo para entrar, a gente normalmente não deixa. A gente fica mais atento. Agora, quando a gente lê um read.ai ali, geralmente vem assim, né? Read.ai de, por exemplo, de Leandro, né? Pegando aqui no exemplo aqui da galera da live. Cara, beleza, mas eu posso muito bem de fora simplesmente atrelar um nome Leandro nessa IA qualquer, ela não vai vir com o domínio corporativo, e aí os usuários, por familiaridade ao nome, vão simplesmente aceitar. E nisso a gente, né, resulta aí nesse vazamento que é contínuo, né? Igual o Henrique já descreveu, a gente até antecipou um pouco esse tema. Quando a gente fala ali de IA generativa, todo dado que a gente envia fora de um contrato enterprise, a gente não tem a segurança de que aquele dado será restrito, né? E sim vai ser utilizado para alimentar o modelo e pode ser exposto a demais usuários. A minha contribuição é novamente, né, um ponto para a galera pensar, né, ou seja, como que eu controlo esse cenário, né, que é extremamente gravoso, ou seja, de alto risco, sem impedir uso de IA e a produtividade. Acho que esse é o nosso grande desafio. É um caminho sem volta, né? Não tem como simplesmente falar, minha empresa não vai utilizar IA. O caminho não é esse. O caminho é como que eu consigo liberar o uso de IA pelos usuários com controle e segurança, né, ou seja, é a linha do meio, como que eu equilibro as coisas. Perfeito. E a gente vai falar até algumas formas de contribuir com os negócios para fazerem isso. Então aqui a gente vem naquele ponto, né, que você comentou que a gente ia falar um pouco de eu falei que a gente ia falar, que é como beleza, como que a gente detecta o Shadow IT? Quais que são os mecanismos que a gente tem, né, de detectar o Shadow IT, de contornar ele, de monitorar, de ter essa visibilidade. Então a gente vai falar um pouco aqui, pensando ali talvez na parte mais ferramental, desse cenário, parte mais tecnológica. Quais ferramentas podem ser usadas para evitar o shadow IA nas empresas, né? Então, é um conjunto de ferramentas, exatamente o que o Henrique vai estar mostrando aí agora. Perfeito. Ótimo ponto do Leandro, porque de fato é um conjunto, né. Então e toda ferramenta ela tem que estar atrelada, né, a um processo e tem que ter pessoas, né, adequadas ali para cuidar daquela ferramenta. Que tem tanto o know-how da ferramenta, e ela tem que estar trabalhando em cima, seja de um framework, seja de uma boa prática, de uma norma de segurança a ser cumprida. Como que normalmente, né, são os principais pontos ali, que a gente pode utilizar para detectar o Shadow IT? Acho que o primeiro ponto, né, a análise do tráfego de rede. Os principais tópicos ali, né, relacionados a essas aplicações, são de tráfego de internet. Acho que o principal ponto que a gente tem é uma maneira de ter inspeção, adequada de todo o tráfego de internet dos usuários. E aí a gente vai entrar muito naquele ponto que o Leandro trouxe lá atrás do perímetro. Então, "Ai, não, mas hoje eu tenho aqui, por exemplo, borda dentro do meu ambiente", eu já monitoro ali, por exemplo, a parte de tráfego, né, de internet dos usuários. Beleza, mas como que é o comportamento dos usuários dentro da empresa? É um comportamento híbrido? Eles trabalham tanto embaixo do faro de bordo, mas eles também vão para casa com o computador, de home office, eles trabalham num hotel, trabalham viajando. Por quê? Quando a gente fala de análise de tráfego, é importante a gente garantir essa análise de tráfego. Então, aqui tem exemplos, né? Ter inspeção ali de URL, DNS, logs, né? De proxy, o que está trafegado, identificação de domínios e IPs não catalogados, análise de padrões de upload e download suspeitos. É importante que a gente garanta toda essa camada de análise de tráfego de rede para todos os dispositivos do nosso ambiente. E não importando onde esses dispositivos estão localizados. Se a gente tem hoje usuários em home office, a gente precisa ter um contexto de análise do tráfego de rede desses usuários em home office, ou se usuários que trabalham viajando, a gente precisa ter um contexto de análise de tráfego de rede desses usuários. Só assim a gente vai conseguir ter visibilidade, depois falar um pouquinho ali de CASB e depois eu vou mostrar um pouquinho das ferramentas, do que os usuários estão acessando. A gente não consegue gerenciar o que a gente não consegue ali enxergar. Então a gente precisa garantir essa análise de tráfego de rede de forma total no nosso ambiente. E deixa eu só pegar um ponto aí que é interessante, né, você usou o termo
Firewall ali, só que a gente tem de entender o seguinte, né, pensa em vocês, seja qualquer fabricante de Firewall. Hoje eu desconheço, né, a possibilidade de fazer um trabalho de Shadow IT com profundidade num Firewall padrão, porque não é Perfeito. só ir lá, pegar a interface de um Firewall padrão, abrir lá e olhar o log, você tem de consolidar dado e enriquecer esse dado. Então beleza, eu estou vendo lá no Firewall, imagina qualquer fabricante aí padrão de mercado, eu estou vendo que o usuário está acessando a aplicação XPTO, né, mas num firewall padrão, ou seja, dentro da própria caixa, eu não consigo responder de forma estratégica, qual que é o histórico desse acesso. É somente esse usuário, é um grupo de usuários. Geralmente você vai conseguir ter essa análise enriquecida em soluções de proxies mais modernas, inclusive vai ser que a gente vai utilizar como base. Então, se eu comparar, por exemplo, um log de firewall padrão e querer fazer um trabalho de Shadow IT, provavelmente eu não vou chegar em 20, 30% da capacidade que eu tenho de uma solução de proxy moderna que tem módulos de Shadow IT específico, que é o ponto. Então não se iluda: "Ah, eu Perfeito. tenho um Firewall aqui, eu quero fazer um controle de Shadow IT". Você pode até tentar fazer um controle básico, mas você vai ficar muito refém de falta de informação, tá. Isso me fala com propriedade, que a gente conhece ali as maiorias dos As fabricantes. principais ferramentas. Pode ser que você consiga fazer algo além de você pegar o log do Fire e externalizar para uma solução de relatório. Mas mesmo essas soluções de relatório ali de Fire, elas não são especializadas em ter visibilidade de Shadow IT. Então eu deixo também a reflexão. Fire, apesar de ele fazer também um trabalho de proxy, existem soluções de proxy no mercado especializado. É aquilo que eu falo, né? Se existe uma solução especializada, é porque ela faz o trabalho melhor. Então, tem um conceito ali de Firewall, né, que é o conceito que todo mundo já deve conhecer, que é o Next Generation Firewall, ou seja, ele agrega várias camadas de segurança. Legal, ele faz tudo. Mas quando a gente busca realmente ter visibilidade e aprofundar, principalmente em tráfego web, a gente tem de começar de falar de proxy e não de um firewall múltiplas camadas. Entender isso é muito importante até para posicionar a solução correta para fazer esse tipo de trabalho. Concordam, Rickson? Exatamente, muito importante esse ponto que o Leandro colocou, porque é a composição. Então, quando a gente fala aqui de análise de tráfego de rede, a gente precisa ter a análise do tráfego de rede do usuário para saber que aplicação que ele está acessando. Mas isso, por si só, não trata aquela ferramenta como uma ferramenta capaz de nos fornecer relatório ou informações ali relacionadas a Shadow IT. A gente precisa compor isso, né, com um contexto. Hoje a gente tem, igual o Leandro disse, que já tem essa composição. Então, dentro dessa análise de tráfego, é muito importante que a gente tenha o quarto passo aqui, ó, que é a parte de CASB. Que ele pode entrar tanto no aspecto do CASB ali, PI, quanto no aspecto do CASB inline, que é focado ali de fato no tráfego de rede. Que é o quê? Beleza, além de eu identificar o que que o usuário está trafegando, que é praticamente um pré-requisito, né, eu não consigo ter essa visibilidade se eu não identificar o que o usuário está trafegando, eu preciso de alguma forma transformar isso em uma informação analítica e relevante. Então eu preciso ter formas de descobrir quais que são as aplicações, tá, beleza, eu estou vendo um tanto de tráfego ali, aquele tráfego é para qual aplicação? Então a gente precisa ter uma descoberta automática de quais aplicações SaaS dentro do tráfego de rede dos usuários, que elas estão sendo utilizadas. O ideal é que tenha dentro dessa plataforma também uma classificação ali dessas aplicações, que é o risco, qual que é o contexto ali de compliance daquela aplicação, e que a gente consiga fazer um controle dentro dessas aplicações. Tudo isso, né, a forma de detectar o Shadow IT precisa tá dentro de uma composição, e hoje a gente tem ferramentas adequadas que já trazem essa composição para a gente. Então você precisa, né, ter esse cenário para você ter a visibilidade, e isso vai entrar também em outros 2 aspectos, a parte de agente ali dentro dos endpoints, né, para você ter ali minimamente um inventário de software dos dispositivos, o que está instalado nos meus dispositivos, quais que são as aplicações utilizadas aqui dentro do ambiente, dentro dos nossos dispositivos corporativos, e monitoramento ali, né, dos processos, ações ativas dentro daqueles aplicativos e dos dispositivos dos usuários. Assim também como essa parte de aplicações, tráfego de rede e do CASB, né, ela está também interligada com a parte de análise de identidade e acesso. E os usuários, eles fazem normalmente, né, controles ali de uploads, e você precisa ter um controle de identidade do ambiente, eles fazem o acesso nessas aplicações,
com e-mail corporativo. Então é muito importante que você tenha um contexto ali, né, um controle de como que está sendo usado a parte de identidade do seu ambiente dentro dessas aplicações e desses acessos, tá. Então é um composto, né, de ferramentas e de controles que a gente tem que ter, para a gente conseguir de fato detectar o Shadow IT. E fazer um casamento ali, né, com todos esses contextos. Você consegue ter o que a gente vai mostrar no final no nosso relatório, que é qual aplicação que está sendo acessada, o que está sendo acessado lá dentro, por quem, qual que é a classificação de risco. Então, é muito importante essa composição para de fato você conseguir detectar o Shadow IT. Eu vou só trazer um ponto, é mais assim, a nível de informa a gente falou ali de CASB, tem muita gente também que confunde ali esse controle. Bem, CASB é um DLP, tá, é um nome bonito ali que foi dado. E aí você tem 2 tipos de CASB que, igual o Henrique falou, tem o CASB inline, ou seja, que sai da máquina do usuário para destino a algum site que passa por dentro da solução de proxy, né, ou seja, está no meio do caminho, mesma coisa de um porteiro na porta de um prédio. Todo mundo que passa pelo esse porteiro, ele vai conferir ali o que que a pessoa está carregando, fazer uma revista e conferir ali a identidade da pessoa, ou seja, o inline é porque ele está no meio do caminho fazendo esse papel de broker. E o CASB API, né, que a gente chama também de CASB outbound, é como o porteiro ele saísse ali da posição dele, fosse ali no carro da pessoa que está entrando na garagem, ou seja, do caminho padrão, ele conferisse ali o porta-mala do carro e dentro do carro se tem algo ali suspeito, pode representar o risco. O carro é a aplicação SaaS, ou seja, está fora da rede, ele comunica ali via API, tá. Então entenda CASB como um conceito de DLP, né, de Data Protection. E isso é um dos pilares ali também para a gente ter uma visibilidade ali a nível de controle também de Shadow IT, ou seja, é um mecanismo, um controle de segurança que a gente pode aplicar ali como forma de entendimento de contexto ali das aplicações de Shadow IT e também de visibilidade de dados. Perfeito. E qual que é a jornada dessa visibilidade? Beleza, supondo que a gente já tem ali os mecanismos, né, as ferramentas adequadas para detectar o Shadow IT. Porém, isso é o início, né? Eu consigo agora detectar. Qual que é a jornada? Qual que são os passos até isso de fato, né, efetivar ali em um controle. Então a gente traz aqui, né, um pouco isso a nível de desenho para você ter uma ideia, né, dentro do seu negócio ali, como que isso seria na prática, né. Então a gente tem ali normalmente o limbo, que é de fato aplicações desconhecidas ali sendo utilizadas, que é o Shadow IT acontecendo. A gente precisa de alguma forma descobrir isso, né, então normalmente utiliza as ferramentas adequadas ali, né, para ter essa varredura. Isso envolve, né, obviamente um tempo, né, coberto ali de discovery, do que os meus usuários estão acessando dentro do meu ambiente. Com base nessa descoberta, você parte para as 3 etapas aqui finais, né, que é você classificar aquilo que foi descoberto, qual que é o risco daquelas aplicações, qual que é a categoria, qual que é a criticidade daquilo que foi ali descoberto dentro do meu ambiente, avaliar a necessidade de negócio do que foi descoberto e classificado, coisas com que foram descobertas que têm um risco alto, uma criticidade alta. Qual que é a necessidade dessa aplicação para o meu negócio? Faz sentido? Era para os usuários estar acessando? Eu vou liberar? Até você chegar à parte de fato gerenciar isso, que é o quê? Aprovar, bloquear aquela aplicação ou gerar ali um contexto maior de auditoria, de monitoramento dentro daquelas aplicações. Cada estágio desse, ele vai exigir ali uma ação específica do setor adequado, desde inventariar, ou seja, tudo que está sendo acessado, desde classificar, porque para classificar você tem que ter um critério de classificar. Qual que foi o critério utilizado? Foi um framework? Foi a política de segurança da informação? É entender a necessidade e até decidir de forma adequada se aquilo dali vai ser liberado, permitido ou bloqueado, né, pelo ambiente de TI. E garantir que você vai conseguir monitorar aquilo continuamente. Toda semana, todos os dias terão aplicações novas. Como que você está coberto de controlar essas aplicações novas que nascem todos os dias?
Então é muito importante você garantir o monitoramento contínuo. Aí deixa eu trazer um ponto aqui para discussão, na verdade é uma pergunta pro Higgs. Higgs, como que você vê isso na prática, né? Acho que você tem bastante experiência ali de lidar com essa jornada. Quais são os desafios de implementar essa jornada em termos práticos aí? Realmente, assim, eu quero escutar a vivência que você teve em implementar controle do IT, principalmente seguindo essa jornada aí sugerida pela Henrique. O mais complicada dessa jornada, né, ao meu ver, seria a a etapa 3 e 4 ali, né, de classificação e avaliação. Eu acho que é a etapa ali que exige mais operacionalmente ali, eh, da empresa. Porque no primeiro momento a gente não sabe de nada, não tem conhecimento, tá tudo invisível ali, não sabemos o que está acontecendo no ambiente. A gente passa a detectar, né, o ambiente varredura e entender o que está sendo utilizado. Acho que é nessa hora que a maioria das empresas ali toma um susto, né, porque a gente percebe que a quantidade é muito superior ao que a gente imaginava. Portanto, o trabalho para poder classificar e avaliar tudo isso também é muito maior. Então, assim, realmente, acho que a parte mais difícil é a classificação e avaliação. Por quê? Porque normalmente, né, numa empresa onde o Shadow IT está acontecendo, nunca houve essa preocupação de classificar e avaliar aquilo que está sendo utilizado. Então, normalmente é o seguinte, o que a empresa já tem de licenciamento, subentende-se que pode se utilizar tranquilamente, mas todo o resto ali que está oculto, não tem um processo definido para aquilo. E novamente entra naquele critério que a gente fala que é mais sobre governança do que tecnologia. Então, mesmo que a gente tenha capacidade de descobrir, classificar e avaliar, né, através de uma ferramenta tecnológica, isso tem que ser pautado pela regra de negócio, pela governança, porque não adianta, por exemplo, a gente vamos supor que a gente avaliou uma aplicação, né, e a gente entendeu que essa aplicação é de alto risco e deveria ser bloqueada. Então, vamos trazer como exemplo muito comum, que é o WhatsApp Web. Cara, o WhatsApp é uma ferramenta ali que normalmente tem uma exposição muito grande ali de vazamento de dados, é uma ferramenta criptografada ponta a ponta, muito difícil fazer um controle dela de uma forma geral. Mas tem empresas que faturam ali 20% do faturamento anual no WhatsApp Web. Eu tenho exemplos de empresas que o WhatsApp Web representa ali de 15 a 20% do faturamento anual. Apesar de ser uma ferramenta que traz muito risco, ela é essencial para o negócio. Então, como que a gente consegue achar esse equilíbrio? E é através da governança, né? Do processo ali. O mais difícil mesmo é o pós-descobrimento, né, é o momento ali de classificar e avaliar, para saber o que que deve ser impedido ou não, porque muitas vezes o próprio negócio ele não sabe o que pode ser impedido ou não, porque já perderam ali a o início, virou uma bola de neve gigante, e aí a gente olha para aquele quadro ali, se depara com 2, 3 mil aplicações e simplesmente não sabe o que que pode e o que não pode ser bloqueado. Acho que a estratégia mais relevante nessa jornada de visibilidade é uma vez que a gente descobre a que está sendo utilizado no ambiente, eu gosto de usar o termo de a gente fecha a porta de casa, né. Então, até então entrava desconhecidos, né. Então o que que a gente faz? A gente fecha a porta de casa para que não entrem mais. E a partir desse momento a gente olha para dentro, uma vez que a gente impede a entrada de novas aplicações desconhecidas, nós olhamos para dentro e começamos o processo de classificação ali e avaliação, até que a gente possa efetivamente aplicar um controle que a gente sabe que não vai impactar o negócio de maneira negativa. Perfeito. E aí eu acho que o Ricardo acabou de perguntar aqui no chat, né, qual etapa a gente considera mais crítica desse processo e acabou respondendo. De fato, Sim, classificar e avaliar. Envolve ali é, algo que a gente não gosta de fazer como técnico, a gente gosta de ir lá, meter a mão e configurar. Ninguém quer é, parar e realmente fazer um trabalho ali que exige realmente tempo e dedicação, que é classificar esse e avaliar os processo, dados né, para aí sim aplicar a política. processo é a parte mais fácil da política, porque ela vem só depois de uma avaliação rigorosa, né, do contexto de negócio da empresa, daquilo que está sendo utilizado. Realmente, o trabalho realmente ele está em entender o que está sendo utilizado, classificar e avaliar ali o impacto disso, positivo ou negativo para o negócio, né. Então é colocar uma balança e achar um equilíbrio sempre entre a segurança e, efetivamente, o negócio, né. Então não dá para a gente só travar tudo aquilo que a gente entende como risco, que talvez aquele risco gere mais receita do que geraria de prejuízo, né, num eventual, por exemplo. Tudo tem que ser muito bem balanceado, não dá para a gente só olhar da ótica de negócio, nem da ótica de segurança. Mas para mim a etapa mais complicada é a avaliação, que é a necessidade do negócio. Essa é a etapa crucial e a mais chata de se fazer. Aí, pessoal, um ponto interessante, ele tá na fala do Rickson, nem sempre fora da caixa, né? Por quê?
A gente acaba sendo muito técnico e não pensando no negócio, né. Eu acho que isso aí vale até como dica de carreira. Eu vejo muita gente boa, mas muita gente boa tecnicamente, mas não consegue, principalmente na área de segurança, equilibrar os 2 pontos, né. E para isso você precisa de fato estudar, ter os argumentos no exemplo Shadowit, classificar de forma apropriada, para aí sim ter uma avaliação para nível de negócio tomar uma decisão, né. Vale a pena bloquear, né, ou seja, o risco é maior do que o benefício? Até o exemplo do próprio WhatsApp, né, é uma luta a gente tomar uma decisão que seja de liberação e de bloqueio, porque a gente não faz isso baseado em dados. Ou mesmo, né, se a gente permitir, será que é possível aplicar algum controle para minimizar o risco? Porque nem sempre é o bloquear a cara crachá, bloqueou, não pode. Talvez é liberar, mas com visibilidade, com algum nível de controle. Perfeito. Então, beleza, a gente tem ali todo o contexto, né, de, eh, implantação, de conseguir detectar dentro do ambiente o Shadow IT. E como que eu gerencio esse Shadow IT? Então eu trouxe aqui o 4, pilares que eu acho que são importantes ali, para você ter uma gestão adequada desse cenário de Shadow IT. Primeiro ponto é a parte de visibilidade, então é muito importante, tanto o ponto um quanto o ponto 3 eles estão atrelados em ter ferramentas tecnológicas capazes de fornecerem isso, né, que é a parte de visibilidade. Então é importante que você tenha a ferramenta capaz ali de fornecer eh, um inventário contínuo dessas aplicações, que ele mantém ali, né, uma descoberta do que os usuários estão acessando e ter um controle, para poder criar o controle em cima disso. Ter esse monitoramento, né, do tráfego de identidades, o qual usuário acessou, qual aplicação, qual contexto, é muito importante essa parte de visibilidade. Isso tá, né, plotado dentro de um dashboard ali, né, que você consiga acompanhar isso em tempo real. Você, no caso, eu falo a equipe adequada. Você tem ali desde o gestor até os times adequados, a possibilidade de acompanhar isso dentro de um dashboard ali em tempo real. Políticas é muito importante você ter a visibilidade, o controle técnico, mas ter também a norma, né. Então a gente falou muitas vezes de empresas que só têm a norma, só ela não resolve, mas é muito importante que ela existe. Então, é muito importante que você tenha uma política formal de uso de tecnologia no negócio, quais aplicações são liberadas, são permitidas, quais aplicações não são. Políticas, né, para IA generativa, quais que são os termos, os controles, as especificidades quando a gente fala de IA, e ter um processo ágil, né, para ter o cenário dessa política dentro do negócio, porque isso também não pode virar uma trava, né, dentro do negócio, seja uma trava da produtividade ou que as áreas de negócio, né, continue trabalhando ali de forma adequada. Tecnologia para aplicar controles técnicos. Então, quando a gente fala de Shadow IT, ali a gente fala muito no conceito, né, de aplicações SaaS, sancionado e não sancionado, né, que é o sancionado é o que é permitido ali pelo negócio, o que já passou ali pelo crivo, e o não sancionado que de fato, né, não é permitido ali no negócio, não foi avaliado, não foi ali, não passou pelo crivo ali de compliance. Então é importante que você tenha a ferramenta adequada para tanto categorizar quanto para controlar e monitorar esses aplicativos não sancionados. É importante aplicar controles de Zero Trust, né, e depois a gente tem um slide ali só para falar de Zero Trust com Shadow IT, que é o quê? Zero, né, eu tenho que ter formas de, eh, permitir o acesso às aplicações somente por usuários de uma aplicação ela é corporativa, eu tenho que garantir que somente usuários, atrelados ali e usuários, que são conhecidos e que passaram por um crivo tenham acesso. E a gente começa a falar de termos mais técnicos ali quando a gente fala de controles, que é ter um DLP em cima disso, controle ali daquela filtração de dados dentro das aplicações e começamos a falar também da parte de IAM, né, de você ter ali um contexto de identidade universal para o acesso às aplicações. É importante que se tenha uma política de identidade e um contexto dessa identidade centralizada no acesso às aplicações dos usuários. Não menos importante, processo de cultura dentro do ambiente. Os usuários, eles têm que ter um processo de conscientização contínua de como que eles usam as aplicações, cuidados que eles devem ter,
é importante que você tenha um canal fácil para solicitar essas ferramentas e que isso seja bem intuitivo e que a TI ela seja de fato ali estratégica para o negócio e também ela não se torne uma barreira ao aplicar esse contexto. E agora, pessoal, a gente vai mostrar como que é, a gente falou tanto de Shadow IT, como que eu identifico, como que eu gerencio, como que eu detecto, como que é um relatório de Shadow IT na prática, como que a gente com dados reais. Então a gente vai ver um relatório agora de Shadow IT na prática, e a gente consegue ter uma ideia do que compõe um relatório de Shadow IT. Então, volume, né, de acesso às aplicações, são de risco, se há dados filtrados, se as aplicações ali, né, podem a questão de decisão, né, se são sancionadas ou não, e toda essa parte de visibilidade em ação em tempo real ali a gente vai ver. Isso aqui, pessoal, é para vocês terem uma ideia de como que é um relatório de Shadow IT na prática. Eu tendo uma ferramenta adequada para isso, como que fica, parece para a gente um relatório de Shadow IT na prática. E, consequentemente, isso vai desdobrar aqui em como que a gente gerenciaria o nosso Shadow IT dentro do meio ambiente. Então aqui tem algumas informações que são mega importantes para qualquer relatório de Shadow IT. Então, primeira coisa, a gente consegue fazer o filtro aqui do tempo. Aqui, por exemplo, a gente vai pegar dos últimos 7 dias, mas poderia ser do último mês, trimestre, 15 dias, um dia. É importante que ele tenha essa capacidade de mostrar ali para vocês. Tria é o outro dado muito importante, que é o quê? Quantas aplicações foram trafegadas. Então, esse ambiente nosso aqui, a gente está falando, sei lá, de 13 usuários, mais ou menos, e a gente está falando de 460 aplicações só nos últimos 7 dias. Então, você vê que, de fato, a gente nunca sabe como que é o uso. É sempre mais do que a gente imagina. Volumetria, não só de quantidade de aplicações, mas de volume transferido de dados. Então, o volume total e o volume que foi feito via upload e via download. É muito importante. Status das aplicações, então a gente falou um pouquinho ali do conceito de sancionado e não sancionado. Eu consigo aqui dentro da plataforma aplicar, dentro das aplicações, né, se ela é uma aplicação sancionada, ou seja, que eu confio, que eu vou liberar e que já passou por um crivo de aprovação, ou se ela é uma aplicação não sancionada por mim. Quando eu utilizo essas categorias, esses status, eu consigo aplicar regras com base no status. Então, normalmente, no cenário ideal, a gente não permitir tudo que é não sancionado. Então pensa, vocês viram que a gente falou no finalzinho ali, que é importante a gente ter o monitoramento contínuo. Então se a gente conseguir chegar, passar por todas aquelas jornadas, chegar num ponto onde eu já sancionei tudo no meu ambiente, que é corporativo, eu consigo vir cá e falar assim, beleza, o que não é sancionado eu vou bloquear. Então, tudo que não for sancionado, novas aplicações que nascerem, uma aplicação ali tudo isso não vai ser permitido para o ambiente. O usuário precisa acessar uma aplicação nova. Ele tentou acessar uma aplicação, não funcionou, ela é não sancionada. Aí a gente poderia entrar naquela parte da política. Beleza, tem uma política aqui no negócio que novas aplicações precisam passar por esse e esse critério. E aqui a gente tem inclusive o subsídio para usar nessas políticas que eu vou mostrar. Então a gente tem a categoria das aplicações, se elas são uma aplicação de TI, de marketing, reunião, CRM e tudo mais. De risco dessas aplicações, a tecnologia fornece para a gente uma classificação de risco, isso é muito importante. A gente consegue utilizar essa classificação de risco nas políticas também. Exemplo, de risco 5, eu não vou permitir no meu ambiente. Que a gente tem uma política que aplicações de risco alto, de risco 5, por exemplo, a gente não permite. E aqui a gente tem um recorte das aplicações, quais que foram acessadas, das 469, quais que são elas. A gente consegue, inclusive, exportar isso daqui ou deixar isso daqui num relatório via API em tempo real. E se eu entrar dentro aqui, né, de alguma das aplicações, vou pegar alguma um pouco mais desconhecida. Deixa eu ver aqui uma um pouco mais desconhecida, esse split aqui. E se eu entrar aqui dentro da aplicação, ela vai trazer ali os contextos, né, gerais dessa aplicação específica. Então essa aplicação específica nos últimos 7 dias, qual que é a volumetria atrelada a ela, de dados transferidos e
quantidade de usuários, se tem alguma política aplicada para essa aplicação, se ela é sancionada ou não, se ela tem alguma tag, se você quisesse colocar aqui, quais as capacidades da ferramenta que a gente está trabalhando aqui, que é o Zscaler, tá? Então, eu esqueci de pontuar isso, né? Isso aqui, essa ferramenta que a gente está mostrando aqui é uma ferramenta da Zscaler que a gente trabalha hoje. Hoje, a Shadow IT, a gente gosta de trabalhar muito com a Zscaler, a gente, somos um dos principais parceiros aí do Brasil, e a gente entende que ela tem um contexto bem completo para essa parte de Shadow IT. Quais as ferramentas, as capacidades da ferramenta para essa aplicação e a classificação de risco dela, e as informações gerais ali da aplicação, onde que ela está localizada. Então, imagina que, sei lá, por compliance, uma aplicação da Rússia não é permitida no ambiente de vocês. Informações de compliance. A gente não citou, né, que, eh, vocês conseguem seguir alguma você montar uma política ali, vocês têm que trazer algum contexto. Então, aqui ele traz os principais contextos de segurança das aplicações. Se essa aplicação, ela tem alguma certificação, essa aplicação, por exemplo, ela tem umas certificações relevantes. Só isso daqui já corrobora para ser uma aplicação ali que possivelmente tem alguns controles mais rígidos de segurança, que pode ter um índice de segurança ali maior e um índice de risco menor, por ela já ter algumas certificações. Isso tudo o time de privacidade de dados consegue olhar. Se ela teve vazamento de dados, ela tem ali suporte a MFA, se dentro dela é possível compartilhar arquivos e informações ali gerais de segurança, né? Se tem CVE publicada, se ela tem suporte para o AF. Tudo isso daqui pode corroborar para você criar a política de liberação de aplicação do seu ambiente. E aqui dentro da ferramenta, inclusive, a gente consegue já configurar de acordo com a sua política. Então, imagina que a política ela permite que só vai ser permitida aplicações que têm certificado SSL válido. Então, lá na minha política de controle de aplicação, eu consigo configurar que se tiver um no aqui, né, não tiver certificado SSL válido, não vai acessar. Então a gente já consegue também pré-definir e o time de TI ou de privacidade de dados, ele pode ter acesso a esse relatório de Shadow IT para levar para a alta gestão o motivo dessa aplicação, se ela vai ser liberada ou não, por causa de uma série de fatores ali, sejam fatores de certificação, license e tudo mais. Então é muito importante que dentro de uma ferramenta, que fornece para vocês ali um relatório de Shadow IT, que ela traga todas essas informações que a gente está vendo aqui. Volumetria de dados, usuários, a classificação de risco da aplicação, que ela nos permita classificar essa aplicação manualmente também, como permitida, como sancionada, como não sancionada. Quais que são os números de transações que trafegaram ali, se essas aplicações elas são de qual categoria, e qual que é a volumetria de forma geral ali que passou dentro do meu ambiente. Sem as informações que esse Shadow IT, que essa ferramenta está trazendo aqui para a gente, seria muito difícil ou praticamente impossível a gente gerenciar o acesso às aplicações do meu ambiente e gerenciar, né, todo esse contexto de Shadow IT. E trazendo uma contribuição, né, então a gente percebe ali, né, que para a gente ter realmente ali, né, a visibilidade de Shadow IT, a gente precisa de informação, né, e uma informação ali analítica, ou seja, com Perfeito, capacidade da gente trazer uma série de dados ali e esses dados serem apoiadores na tomada de decisão, né. Você trouxe vários dados ali importantes, ou seja, nível de risco, risk index, você trouxe ali, né, quais aplicações, volume de dados enviados e baixados, né, download, upload, quantos usuários ali estão utilizando aquela aplicação, se é uma número de transações, maioria das aplicações, tá vendo, por tipo, ou seja, com esse volume de informações eu consigo ali, né, ter meu guideline barra baseline, né, o guideline, ou seja, as informações ali consolidadas, né, e o baseline ali, né, que pode ser baseado na política de Shadow IT, se aquela aplicação ela pode estar sendo utilizada ou não. perfeito. Então, assim, sendo a ferramenta, nível de visibilidade, e aí com isso aqui a gente pode seguir para o próximo passo, que é literalmente construir a política, né, que não vai ser, alvo aqui dessa nossa discussão, né, de como construir uma política em si, mas é realmente a gente trazer para a mesa ali, né, toda a estratégia que envolve o controle de Shadow IT.
Então para mim tá perfeita ali a exposição dos dados e a capacidade, né, no caso da ferramenta da Zscaler, de nos apoiar nessa tomada de decisão e nesse controle de Shadow IT. Perfeito, Léo. E a gente tem o Shadow AI também, que a gente fala de Shadow IT, a gente não pode esquecer das ferramentas de inteligência artificial que a gente falou. Então, assim como a gente tem um relatório focado ali em aplicações de TI de maneira geral aqui dentro da ferramenta, é importante que a gente tenha a capacidade também de identificar algo focado também para as ferramentas de IA generativa. Então a gente tem aqui hoje o relatório, né, que é o GenAI Security Report, e a gente consegue ir para esse mesmo caminho que eu mostrei lá, focado mais em TI, aqui voltado mais para IA, que são quais que são as aplicações que foram utilizadas, o quantitativo, né, a volumetria, então nos últimos 7 dias, foram acessados aqui 14 aplicações. Dentro dessas aplicações de IA, qual a volumetria de dados transferidos? A gente está falando de mais de 64 mil transações geradas lá dentro. Dentro dessas aplicações também, qual a quantidade ali de arquivos transferidos e quais desses têm relação com dados sensíveis? E também um apanhado, né, de forma analítica de como que está o uso das aplicações de IA. Então, quais que são as aplicações de IA mais utilizadas aqui por volumetria e quais que são elas? Você pode filtrar isso aqui tanto por usuário, por bytes e por transação. Então, a gente consegue separar ali quais que foram mais utilizados a nível de transferência de dados e quais foram a nível de transação. Uma trend nos dias ali, né? Será que teve um dia da semana, né, que teve maior uso dessas aplicações de IA? Como que está esse uso por departamento? Qual departamento está mais utilizando IA? E desses departamentos, quais aplicações eles estão mais utilizando? Tem ali, ó, eu vou aumentar aqui um pouco o número de dias para ver se eles traz mais informações. Aí como é que já mudou bastante. Nos últimos 15 dias, a gente teve ali o uso de 17 IAs e a transferência de dados subiu bastante. E teve, inclusive, ele trouxe um insight aqui para gente. Dessa quantidade de transferência, teve dados sensíveis transferidos para ferramentas de inteligência. E aí eu pergunto, sem uma ferramenta capaz de monitorar, identificar, detectar isso e transformar isso numa linguagem analítica, o que você sabe, o que está passando dentro do uso de IA generativa dentro do seu ambiente? Como que você sabe que os usuários não estão transferindo sensíveis dentro das ferramentas de IA? Ou melhor, sabe, beleza, você sabe que os usuários estão transferindo. Você consegue ter visibilidade do que eles estão transferindo? Então a gente fica aí a reflexão, né, para vocês terem a importância de uma ferramenta dessa. Então, o uso ali por departamento. Desses dados, quais que foram os tipos de dados sensíveis transferidos? Nos últimos 15 dias, teve 521 transações de código-fonte em dados de IA, em ferramentas de IA, desculpa. Inclusive, tem aqui a classificação de dados sensíveis a partir de prompt, dos prompts utilizados, quais que foram a classificação? Teve código-fonte, teve dado pessoal transferido, teve dado de custom service, teve dado de tecnologia, tanto para a parte de prompt quanto para a parte de documentos, né? Foram enviados documentos ali com dados, por exemplo, desconhecidos ou com dados financeiros dentro daquele cenário. E quais que foram os usuários ali que mais utilizaram e quais aplicações de IA eles utilizaram. E a gente consegue até aprofundar aqui, né, para analisar melhor o uso desses dados sensíveis. Então, dentro das aplicações, quais aplicações que foram utilizadas? Então, eu vou, por exemplo, filtrar aqui para o Gamma AI. Dentro do Gamma AI teve transferência ali de código-fonte. Mesma coisa, o ChatGPT teve transferência de código-fonte. Então, qual que foi a aplicação, qual que foi a engine de dados sensível e quais que foram os usuários atrelados a isso. Então, sem uma ferramenta capaz de fornecer essa visibilidade, como que você garante que não tem hoje dado sensível vazando dentro do ambiente? Como que você não garante que não tem mau uso de dados do negócio sendo utilizados nas ferramentas de IA pelos usuários no ambiente? Então, é uma reflexão importante para a gente ter aí. Perfeito, Henrique. Sim, foi ótimo a discussão, né, agradeço aí a participação, né, do Rickson, do Henrique. A ideia é que a gente estenda esse tema, né, então a gente está se propondo aqui realmente trazer conhecimento e informação de ponta, né, tudo que tange esse universo ali de zero trust, né, aquilo que eu sempre falo. Confiança zero é um conceito, eu posso aplicar essa questão de confiança zero
tanto ali na visão de proxies, próprio ZTNA e outras ferramentas ali. Então a gente vai estar orbitando esses assuntos ao longo dos próximos talks aí e discussões, tá. Agradeço, valeu demais, valeu, Valeu então, pessoal. Valeu.